Salve, moçadinha bonita do YouTube! Meu nome é João Pedro Roriz, eu sou escritor e hoje eu tenho uma dica literária para você. Sobre arte e sobre poesia, um livro de Ferreira Goulart, publicado pela José Olímpio Editor, da coleção Sabor Literário. Essa obra saiu em 2006. Nós estamos em 2018, ou seja, 12 anos que Ferreira Goulart nos legou esta obra. Ferreira, que faleceu há quase 2 anos, é uma perda inestimável para a literatura. O Ferreira, que durante muito tempo foi considerado o grande poeta vivo. Hoje, provavelmente, é Geraldinho Carneiro. Inclusive, o Ferreira ele entrou para a Academia Brasileira de Letras e, com isso, inaugurou uma leva de novos poetas chegando à ABL. O Ferreira Goulart, o nome dele é engraçado, que Ferreira me lembra ferreiro, né? Aquele que bate o ferro no malho. O Ferreira era esse cara. Ele não se continha, ele falava a verdade, ele não era hipócrita. Ultimamente ele reclamava que a crítica literária, a crítica artística seguia um conceito de amizade, no sentido de querer abençoar a obra, enfim, nunca de criticá-la, mas sim de apadrinhá-la. A crítica vem se difundindo através de meios que parecem mais publicitários, enfim, a crítica hoje parece mais uma resenha do que é a obra. E ele dizia daquele jeito, com aquela mão dele, com aquela cara dele assim, isso tudo é uma mentirada. Eu conheci o Ferreira e ele sempre falou a verdade sobre o que ele pensa. Ele chegou a cometer algumas teorias sobre arte e sobre poesia, e ele mesmo questionava as próprias teorias que ele escrevia. Durante muito tempo foi considerado um chato, justamente porque ele botava o dedo na ferida e indagava por quê. Por que você pensa desse jeito, né? Chamaram ele para iniciar o movimento neoconcretista no Brasil, e quando ele se deparou com o desejo, né, dos colegas dele de querer instituir a matemática e relacionar a matemática com a poesia, ele viu que aquilo não fazia sentido. Ou seja, ele nunca seguiu um modismo, sabe? Ele sempre esteve na contracorrente da contracorrente. Nesse livro, sobre arte e sobre poesia, Uma Luz do Chão, o Ferreira ele vem fazer uma diferenciação do que é arte, do que é manifestação, do que é improviso. Sabe aquele poeta que escreve de uma maneira bastante fluida, enfim, mas tudo que ele escreve se torna um grande referencial? Ele questiona os motivos que te levam à ação. O que te motiva a pensar que este poeta ou aquele pode ser considerado um grande poeta ou que aquele texto pode ser considerado um grande texto? Que conhecimento histórico você tem para escrever esse tipo de texto? Então ele questiona, você escreve por impulso ou você escreve por conhecimento? Você alia a razão e o amor? Ou você só tem a necessidade de escrever? Porque, segundo o que Ferreira diz, isso seria improviso. Talvez não fosse arte. Eu uso a palavra talvez porque ele mesmo não tem certeza. Eu acho que isso é o grande barato do Ferreira, é ele se colocar no papel de um estudante, sabe? Ele vem mostrar pra gente que ele estudou muito ao longo da vida dele para falar sobre arte e sobre poesia. Numa das passagens interessantíssimas do livro, ele conta de um rapazinho que pintou um quadro e resolveu deixar exposto numa das galerias mais famosas da cidade dele, e aquilo ali passou despercebido. Os críticos, os amantes das artes, ninguém sabia diferenciar o que era uma obra, tá? No caso, uma obra cubista, enfim, uma obra abstrata, surrealista, daquela obra dele que, enfim, tinha sido feita de propósito, de uma maneira arranjada para incomodar, para causar aquele tumulto, né? Mó barato, meio anarquista, né, essa atitude. Pois bem, ele mesmo liga para a imprensa e denuncia o feito dele. E isso aí cai como uma bomba para o museu, né? Porque, afinal de contas, como é que eles não perceberam que ali no meio, infiltrado entre os artistas, aqueles notórios artistas, havia um genuíno picareta? O museu, então, pega esse quadro do rapazinho e coloca em exposição permanente, no sentido de mostrar que aquilo havia sido um vanguardismo, ou seja,
ele tinha criado ali uma expressão artística de vanguarda com essa atitude. O Ferreira questiona isso, ele fala, peraí, esse menino está sendo avaliado pelo quadro que ele fez, ou seja, o quadro dele está sendo avaliado, ou a ação do seu autor é que causou o benefício da obra? Não faz sentido, né? Pelo menos para mim também não faz. Ou seja, o que o rapaz fez não foi obra de arte, foi uma manifestação. Então tende a haver um certo conceito diferenciando aí essas questões. O Ferreira Goulart, só contando uma história rapidamente, o que torna a vida dele incrível é que ele era convidado para os grandes salões, para os grandes eventos no mundo todo. E ele dizia não, porque ele questionava muito o motivo. Vocês estão me chamando porque vocês querem ouvir o que eu tenho para dizer? Ou isso aqui é apenas um show business, né? Ele era muito contra a industrialização da arte. Tanto é que ele morreu marginal, sabe? Ele continuava mantendo aquela marginalidade, contracorrente da contracorrente, sabe? Quando a poesia se torna moda, ele pega e já vai para uma outra forma de expressão. É muito interessante isso. Ele luta contra a industrialização da arte no sentido de o artista ele tem que sobreviver, então, de certo modo, historicamente isso é comprovado, ele deixa de receber a bênção da igreja para depois ser patriarcado ali pelo Estado. Por último, não tem mais o Estado, porque o Estado está quebrado, enfim, porque a cultura não ganha as suas benesses. Esse artista ele vai ser protegido, então, pelo mercado, no sentido de produção de obra, que tem um custo e ela se valoriza. Ele conta aqui no livro que Picasso ele achava muito um alívio as pessoas considerarem a arte dele uma glória para não perceberem que, na verdade, ele estava vendendo objetos de luxo superfaturados. Gente, isso é maravilhoso, né? Quer dizer, a consciência do artista do que ele faz. É o que o Sócrates diz, né? Conhece-te a ti mesmo. Tem uma passagem do Ferreira que ele me contou, e ele contava isso rindo, sabe? Ele escancarava os dentes para rir. Ele era um cara que não tinha mentiras. Ele e o Oduvaldo Viana Filho foram expulsos do Brasil na época da ditadura, isso muita gente sabe. Ele chegou a ser torturado, teve os dedos, enfim, apertados com linhas, enfim. Fizeram umas coisas terríveis com ele, e ele saiu do Brasil e foi para a Rússia. Porque, segundo o que se dizia, lá era o lugar dos comunistas, enfim. E ele foi para lá. Ele terminou a vida dele como comunista não, tá, gente? Até porque o homem era muito inteligente, né? O fato é que lá ficaram sabendo de um filme brasileiro que tinha, enfim, arrasado aqui, que estava muito legal, que era o Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come. Escrito por quem? Pelo próprio Ferreira Goulart e Oduvaldo Viana Filho, que aliás é um dramaturgo maravilhoso, anota aí. Só que eles não podiam dizer que eram eles os autores, porque lá eles usavam pseudônimos, entende? Até por uma questão de segurança. Bom, o fato é que ele teve que sentar numa sala, assim, com os seus camaradas russos, enfim, os guerrilheiros lá que estavam lá treinando ele, o Oduvaldo Viana Filho, para assistir o filme que, enfim, que ele tinha escrito, né? Então ele disse que foi um dos momentos mais assim incríveis da vida dele. Ele vê aquela plateia se manifestando, né, rindo, se emocionando, e ele não poder dizer que ele era o autor da obra. Esse era o nosso querido Ferreira Goulart. Eu fico muito feliz de ter conhecido esse cara, de ter presenteado ele com alguns dos meus livros. Aliás, por falar nisso, se você gosta aqui do nosso canal, se você gosta da minha literatura, não deixe de entrar no site joaopedrororiz.com.br, ok? Dá o joinha aí, ó, dá o joinha aí para curtir esse vídeo e sempre receber aí, ativa o sininho para você receber as informações de literatura do nosso canal, tá bom? Abraço carinhoso para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.